Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. Legal, estamos de volta nesse domingo especial, finalíssima da Copa Itatiaia, e hoje a resenha de boleiro. Eu vou te contar, que emoção, uma resenha de boleiro para entrar na história, porque vamos contar muita história do futebol. Meu companheiro de todos os domingos, Leandro, boa tarde. Hoje vai ser demais, hein, Leandro? Boa tarde, Thiago. Hoje tem história, viu, Thiago? Hoje a galera não pode perder essa oportunidade. Só camisa de peso, né? Só fera, só time grande mesmo. Comentarista, bola premiada, historiador do nosso futebol, Alexandre Simões. Participação especial hoje na resenha, porque vamos contar uma das maiores histórias do futebol mineiro, né, Simões? Pois é, exatamente, Thiago. Hoje, exatamente, 14 de janeiro de 2018, o futebol mineiro está comemorando aí 50 anos do início da primeira decisão entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Mineirão inaugurado em 65, o Campeonato Mineiro de 65 e 66 era por pontos corridos o campeonato, o Cruzeiro foi campeão. O de 67, Atlético e Cruzeiro terminaram empatados, o campeonato teve a interrupção para as férias dos jogadores e a final foi disputada em 14 e 21 de janeiro. Então, quer dizer, hoje completa exatamente 50 anos que o Mineirão sediou a primeira decisão de título mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma, uma data histórica para o nosso futebol, né, Thiago? E para nós aqui da Itatiaia, para a resenha de boleiro especificamente, uma data muito especial, pois estamos recebendo figuras lendárias do nosso futebol e que estiveram nesse jogo. Eu vou começar por quem venceu. Quanto foi o placar desse jogo, Simões? Pois é, Thiago, foi esse primeiro jogo, de 14 de janeiro, foi 3-1 pro Cruzeiro. E o segundo, lá no dia 21, que o Cruzeiro ganhou o tri, foi 3-0, Então... Cruzeiro campeão. O Cruzeiro foi campeão. Então eu começo com Raul Plasman, goleiro daquele time espetacular, histórico do Cruzeiro. Raul, que prazer te receber aqui na Itatiaia. Parabéns, 50 anos da primeira volta olímpica contra o Atlético num jogo direto, no confronto direto. Parabéns. Muito obrigado, um grande abraço a todos, é um prazer estar aqui. Eu gostei mais do segundo jogo, 3-0, É, por quê? Porque o goleiro, todo jogo, o goleiro joga 2 jogos, O individual, que é o dele, de não tomar gols, E o outro para vencer a partida. Então o 3-0 para mim ficou muito melhor do que 3-1, tomei mas um gol esquisito que eu tomei. E nós vamos conversar sobre isso. Ah, vou querer saber sim, Buião. Foi do Buião, não? Pelo menos não foi gol do Buião, não, né, Raul? Vamos fazer surpresa aqui. Buião, que prazer recebê-lo. Buião, sempre convidado nosso. Raul também são sócios da casa e estar hoje nesse dia tão especial para nós é muito legal. Prazer em revê-lo, Buião. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. É uma alegria muito grande, participar desse programa aqui, que nós vamos contar muita história bonita, relembrar os velhos tempos de Atlético, Cruzeiro. Mas deu ruim naquele dia, Buião? Deu ruim, Thiago, porque o Cruzeiro tinha uma marca, tinha um timão, mas a gente encarava, foram 4 anos de Atlético aqui, os clássicos eram jogos muito difíceis, Mas, infelizmente, o Atlético não ia... Nesse campeonato específico, você estava me dizendo fora do ar que o Atlético perdeu, teve um problema nos últimos 5 jogos. Nós estávamos 5 pontos na frente do Cruzeiro. E em uma semana nós perdemos esses 5 pontos, porque nós perdemos para o Valério no sábado. Na quarta-feira com o Vila Nova, empatamos 1-1. E no sábado perdemos para o Uberaba 2-1 no Mineirão. E aí teve o jogo contra o América. E nós ganhamos 4-0. Aí fomos para a final com o Cruzeiro, E a final de 67 do campeonato foi terminar em 68, porque período de férias, E aí o Cruzeiro, como já tinha a Toca da Raposa, o Cruzeiro treinou, era proibido treinar, O Cruzeiro treinava e o Atlético já não tinha o estádio, E, inclusive eu me lembro de uma história, nós fomos treinar em Vespasiano e ninguém sabia, quando nós chegamos lá, a imprensa estava toda lá. E aí o técnico era o Freitas Solis, Aí não pôde treinar porque a imprensa ia divulgar e dava problema mais tarde, E o Cruzeiro escondidinho na toca? Escondidinho. Você falou que no Cruzeiro não podia treinar nessa época, eles tinham de férias, é isso? Mas os jogadores, o Cruzeiro, nesse período, ele treinava, Porque tinha toca, era um local fechado. Então você está querendo acusar o Cruzeiro alguma trapaça? Não teve trapaça não, porque a concentração do Atlético era no Taquaril, sabe? Era uma questão de estrutura mesmo. Estrutura, o Atlético não tinha estrutura que o Cruzeiro tinha, Isso talvez não foi um fato, que prejudicou, porque o Cruzeiro já entrou, apesar da equipe que tinha, entrou mais preparada,
E acabou que nós perdemos a primeira de 3-1 e a segunda de 3-0. Raul, quando falamos dessa decisão, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça daquela decisão de 68 valendo o Mineiro de 67? Você sabe que, embora nós tenhamos conquistado aí o título, né, e vencido os 2 jogos, você vê que foi um placar expressivo, né, diante de uma grande equipe, 6 gols em 2 jogos, né, então é um fato que chama muito atenção. Mas a vida de goleiro, quando me perguntam as coisas, eu tenho uma coisa toda particular, né? Sempre que eu tomo um gol, essa coisa mais importante, negativamente falando, claro. Do que o título até. Eu me lembro que às vezes você sai com a vitória de campo, mas sai derrotado individualmente, porque você falha num gol, aí você fica arrasado. O time ganha de 5, mas você toma um gol, você fica doído ali. Dependendo do gol, pior ainda, né? Então esse primeiro jogo 3-1, eu calculei mal uma saída minha, fui até a intermediária para fazer o corte, né? E acabei dando um carrinho antecipado, né? Você deu um carrinho no vento? No vento, fui no vazio. E ficou esquisito pra caramba, porque depois eu vi na TV, falei, nossa, que vergonha. Caiu de bunda no chão, esparramado. Esparramado lá. Então, de qualquer forma... Quem que fez o gol? Eu não me lembro quem fez Alexandre o gol. Simões, essa é a sua função, Simões. Foi Eu sei que foi você. Buião! Eu tô brincando aqui, eu tô olhando pra ele, eu queria que ele falasse. Buião. Foi gol, foi seu, Buião? Foi ele aqui, Foi ele aqui, ele entrou... E eu saí, mas eu dei uma voadora antes, e aí ele entrou, fez o gol. Tava 2-0, Thiago. Nós fizemos 2-1, falou, agora vai, né? Agora vai. Agora vai engrenar. Aí logo depois teve uma jogada, eu driblei o Neco, chutei de pé canhoto assim, o canal 100 mostra esses gols ainda, né? Raul foi lá, esticou a mãozinha dele, tirou a bola, sabe? Você ficou umas 3 semanas, Raul desgramado. Como é que você defendeu essa bola, Raul? Aí o Cruzeiro foi lá, meteu 3-1, aí acabou. Fechou o caixão. Eu ainda peguei um pênalti, se eu não me engano, eu peguei um pênalti nesse jogo, né, do Ronaldo. Tava 0-0. Tava 0-0, peguei um pênalti. E eu tive uma sorte muito grande, porque claro que você tem que ter a capacidade, tem que ter o talento para desempenhar bem o seu papel, mas a questão de sorte é fundamental, sabe? Por exemplo, é preferível você ser um goleiro razoável com muita sorte do que um excelente azarado. Você pode ter Sem dúvida. Sem dúvida. Se você, vou dar um exemplo bem rápido aqui, você vai jogar uma peladinha, aí tem lá 30 jogadores. Aí você vai escolher seu time, não sei, aí chega por último, que é sempre o último goleiro, fala assim, tem 2 goleiros aí, qual que você quer? Aí você pergunta pro cara assim, escuta, você conhece os 2? Olha, Raul, tem um aí, ele joga demais, o cara é bom pra caramba. Você precisa ver, o cara é um monstro, cada defesa que ele faz, mas tem um probleminha, cara, ele dá um azar, cara, porque sempre ele acaba entregando, a bola bate no zagueiro, entra, ele vai pegar, a bola escapa, mas ele é bom pra caramba. E o outro, Raul, é mais ou menos, mas puta, o cara é largo pra caramba, a bola não entra, bate na trave, bate na cabeça dele, sabe, os caras chutam o pênalti pra fora, esse cara é demais, mas não é muito bom não, tá? Se você pudesse traduzir, dá 2 nomes aí que você lembra que esse cara era muito bom, mas azarado, chama gol, e o outro tem um famosíssimo aí, que foi um goleiro excepcional também, o Carlos da Ponte, que foi da seleção brasileira, jogou Copa do Mundo de foi titular 86 no México. Mas ele se enquadra em qual perfil? Ele é o mais ou menos com sorte? Ele vai lembrar, cobraram uma penalidade, eu não teria tomado esse gol porque eu não teria ido na bola. A bola bate na trave, bate na cabeça dele e entra numa Copa do Mundo, cara. Quarta de final com a França. Quarta de final com a França. Meu Deus do céu. Ele foi na bola, né, lado esquerdo, foi bem até, ele era ótimo goleiro. Ele foi, a bola passou, pegou no poste, bateu na cabeça dele e entrou, cara. Bom goleiro, mas azarado. Azarado, esse é o azarado. E o ruim com sorte? O ruim com sorte, tem um monte. Tem um monte. Vai gastar o programa inteiro. Aí tem uns caras. Mas tem um que te marcou pra fazer vai ser largo assim. Tem uns caras. Ô, Leandro, você pegou algum aí ruim com sorte? Você pegou aquele chama-gol? Tem um monte, cara. Tem um monte aí, tem um monte mesmo. Mas conta um pra gente. Você pode contar. Eu joguei na Cabo Friense no final já de carreira, joguei na Cabo Friense. E o Hernanes, brocador, fazendo gol pra caramba no Bahia. No Bahia. E o Fred tava no Fluminense aí. O Fred no Fluminense tinha jogado com esse jogador que é o Luiz Cetim, meu parceiro ele. E o Fred virou pra mim, a imprensa cobrando do Fred, né, fazer gol. E fomos pro aquecimento, no comecinho do jogo.
O Fred me vira e fala assim, é o Cetim que tá no gol? Eu falei, é ele. Então a imprensa vai parar de falar meu nome hoje, valeu? Eu falei, não, tá maluco? Beleza, vamos pro jogo, Alexandre. 0x0 no finalzinho, subiu a plaqueta, 4 minutos, segurando o jogo, acabou o Fênix vibrando, né, empatando contra o time comemorando grande. Pra comemorando. Cetim. Bola no Fred, gol. Ele virou pra mim e falei pra você que eu ia fazer. Não tem jeito. Ele Cetim, tinha que ficar em casa mesmo. Não era dia de ir na rua, né? Não, Cetim, tem um negócio gozado com goleiro, né? Aconteceu comigo algumas vezes, mas não aqui no Cruzeiro, lá no Flamengo já. Eu e o Cantarelli. O Cantarelli é um goleiro muito bom também. Renomadíssimo. Também. Ele falava, eu entrava no gol, não ia bola. O cara não chutava. Ele entrava, principalmente nos amistosos lá na Europa, naquele torneio da Espanha lá, ele entrava, era um bombardeio, cara. Cara, eu nunca vi, ele sempre, sabe, era o melhor em campo no segundo tempo, todo mundo chutava, cara. Mas não é o sonho de todo goleiro também? Tá? Ainda dá pra aparecer, né? A chance dele fazer uma defesa. Mas também se eu não tiver bem, tiver azarado, ele toma uns 5, né? Eu, por exemplo, o jogo da decisão do Mundial lá... Nós viemos aqui para falar de história de Cruzeiro e tal, mas a gente, só para um detalhe assim, porque o tema... Não, quanto mais história, melhor. O jogo mais fácil da minha vida foi o Mundial em Tóquio contra o Liverpool, Flamengo e Liverpool, 3x0, não foi nenhuma bola no gol, cara. Você assistiu o jogo dentro do campo. Frio de, como diria o meu amigo Peu, 0 graus. Então, o frio danado, era muito frio. E foi um jogo fácil, não foi bola nenhuma. E aí o Cantarelli falou assim, se sou eu, Raul... Ia ser um bombardeio. Eu tinha tomado 4 bolas na trave no primeiro tempo. Compensação, né, Raul? Na primeira final de Mundial sua contra o Bayern de Munique, os 2 personagens do jogo foram você e o Sepp Maier, goleiro alemão, né? A imprensa inteirinha fala que aquele jogo foi um jogo dos 2 goleiros, né? Até hoje não sei quem me mandou um recorde de jornal lá da Alemanha, uns 10, 15 dias depois... Eu não sei se foi o Lacerda, que era treinador, era preparador físico nosso, que ficou lá na Alemanha para fazer um curso lá, um estágio lá. Eu sei que a manchete do jornal lá, manchete lá de futebol é desse tamanho, né? Então, até parece que estou na televisão, fiz um gesto. Mas tá no YouTube, vai pro YouTube. A turma vai ver depois no nosso canal no YouTube. Olha o meme. Aí, cara, saiu assim, a noite de Sepp e Raul. Aqui no Mineirão, 0x0, né? Mas ele pegou muito também, né? Ele pegou uma cabeçada do Jairzinho, a bola de linha de fundo, né? Do lado direito, a bola cruzada assim em direção à área, e o goleiro no primeiro pau, ele vem saindo, acompanhando a trajetória da bola, né? Ele vem pro meio do gol praticamente, e o Jairzinho cabeceia o contrário, no contrapé dele, cara. E ele voltou, cara. E eu de frente, né? Claro, lá no outro gol você tem uma visão bacana. Sabe, você tem uma frontal, né? Você vê tudo. A gente vê tudo. Então eu falei, vai entrar, né? Quando eu vi a cabeçada, ele pra cá, ele volta e consegue fazer a defesa. Agora tem o seguinte, se ele coloca as mãos assim reta, ele em pé, o Sepp Maier em pé, o braço dele vai até a canela quase, cara. O cara é... uma questão de anatomia, um extraterrestre. É um monstro, ele abre os braços, e um tremendo de um gozador, sabe? Um cara bacana. Eu tive uma vez só com ele, mas ele é fantástico. Aquele jogo foi memorável. Mas gozador como? Ele já te mandou um alemão lá te sacaneando? Não, depois eu vou contar, peraí. Não, ele achou que meu sobrenome é Plasma, né? E meu pai é alemão, né? Nascido em Berlim, já falecido, mas nascido em Berlim. E ele achou que eu falava alemão, cara. E ele vem lá cheio de Geht's gut, ja, wohl, danke. Chamou pra resenha. Não, ele falou meia hora e eu só... Só na sua cabeça. Sim, claro. Good. Foi isso. Entendeu a linha. Porcaria, mas deu tudo certo. Mas foi... E o jogo, interessante que o jogo lá de Munique, né? Com 8 graus abaixo de zero. Meu Deus. 8 horas da noite. Você vê como é que as coisas eram bem diferentes há tantos anos atrás, né? No placar do estádio, que foi final de Copa do Mundo, inclusive, né? Tem um novo lá agora, mas aquele tinha sido... E o Bayern de Munique era praticamente a seleção campeã do mundo alemã, com Breitner, Sepp Maier, Schwarzenbeck. Sabe quem estreou aquele dia? Rummenigge. Tava começando. Novinho. Saiu um tal de Rosenbach da esquerda que tava
complicando demais, a lateral sabe como é que é o negócio, vinha pra cima, tudo que é bola vinha pra cima, cara. Aí saiu o cara. Eu falei, agora, nossa senhora, graças a Deus o cara tá indo embora. Entrou esse polacão grandão lá, Rummenigge. Piorou a coisa, cara. E o centroavante era só o Gerd Müller, né? Gerd Müller, artilheiro da Copa do Mundo, que fez 2 gols. Aos 37 do segundo tempo, tava 0-0 o jogo. Aí você já pensou, esse negócio vai pros pênaltis. Não, eu falei, ótimo, maravilha. Não, aí não tinha pênalti. Teve o segundo jogo aqui. Era o jogo da volta aqui. Eu falei 0-0 lá, tudo jóia, né? Beleza. Vai e aqui a gente resolve. Não deu para resolver aqui, porque tinha um Beckenbauer, tudo. Mas aqui seria por penalidade. Acho que havia uma prorrogação se o jogo de lá tivesse empatado, né? Mas foi bacana, sabe? Você participar, né? No placar estava escrito Belo Horizonte versus Bayern de Munique. Que isso? Sabe por quê? O escudo do Cruzeiro embaixo tinha Belo Horizonte escrito. Antigamente, hoje não tem mais, né? Eram só as estrelas e Belo Horizonte. Então eles, eu não sei o que aconteceu, não tinha Cruzeiro no placar. Era tinha Belo Horizonte. Belo Horizonte versus Bayern de Munique versus Belo Horizonte. Talvez Talvez até por isso fizeram a mudança depois da estrela para o escudo. Pois é. Para poder ter uma identificação. Claro, identificação bem, né? Então ficou, eu achei aquilo te marcou. Surreal, né? Assim, um negócio. E não deixou mais mordido, não? Pô, vamos mostrar pra esses caras quem é Belo Horizonte. Cruzeiro e tal, não? Pois é, nós ficamos, mas é muito frio, cara. Eu faço ideia. Não, o pior não é o frio, assim, que você sente no corpo. O pior são as extremidades, os dedos do pé, sabe? Eu não me lembro quem que fraturou o dedinho e jogou o tempo todo sem dor, porque... Não sentia mais nada. Você não sente mais nada. Depois do jogo que foi ver, tinha uma fratura de mindinho ali. Então é isso que incomoda muito, dói muito as extremidades e... Pro goleiro então, que fica paradão ali. Então, nós que não estávamos acostumados com isso, então foi um negócio, não tinha campo, nós chegamos lá que deu campo, era tudo branco, aí entrou um tratorzinho pequeno e limpou de intermediária a intermediária. Eu falei, e os dois? A área aqui? Nada, deixaram tudo daquele jeito lá. Ô Buião, nessa relação a gente fala muito, né, da comparação do hoje com o ontem. Quando você vê, você tá sempre lá na Cidade do Galo, a gente sempre se encontra, você tem uma relação muito próxima ao Atlético. Quando você vê, né, estruturalmente, quando você vê a própria assessoria, tudo que rodeia o jogador hoje, e aí você pega Buião, né, Pelé, Zico, onde esses caras teriam chegado com tudo que nós temos hoje? Tiago, é meio complicado a gente falar porque a diferença é muito grande do futebol, né? Às vezes o pessoal fala que a gente é muito saudosista e tá lembrando essas coisas antigamente, né? Mas é gostoso você ver o caso do Raul contar isso aí, né? Os mais jovens, né, de ouvir isso, deve se sentir realizado, né? De saber da história, né? Mas o futebol mudou muito, né? O futebol na nossa época era muito futebol mais arte, era um futebol aparentemente até mais fácil de jogar, né? Hoje o futebol é muito pegado, é muita força. Só pancadaria. É, muita pancadaria e o futebol ficou muito feio, né, Thiago? Porque a gente vê hoje, a jogada hoje é de intermediária. Tem uma falta ali, aí todo mundo vai pra área, joga a bola lá. Já dá um bico lá e resolve, tenta resolver. Um escanteio. Então, jogada de perigo mais hoje, né? A não ser aquele time que tem um jogador que faz a diferença, que pega ali no meio, toca, vai. A hora que aparece um com um pouquinho mais de qualidade, já é destaque, porque o resto tá todo mundo na média, mediano de medíocre, né? Dali pra baixo. Não vamos falar medíocre, né? Porque é uma palavra muito pesada. Não, mas né? O medíocre, assim, de mediano, né? É todo mundo igual, né? É difícil você ver um... Aí quando um destaca, ele já é um fenômeno, né? Não, você falou tudo, né? Faz a diferença, né? No futebol de hoje, né? Mas a coisa mudou muito, né, Buião? No sentido assim também do nosso tempo. Eu joguei 3 décadas, não 30 anos, mas em 3 décadas. Você atravessou 60, três gerações, 70, né? 60, 70 e 80. Então eu peguei uma evolução, né? E quando a gente diz a palavra evolução, nem sempre quer dizer que houve um progresso. A gente evolui, mas pode ser... Né? Andando para trás. Então o que aconteceu? Eu notei uma diferença muito grande. Nos anos 60, né? Era um futebol bonito, né? 70 também foi muito bonito. 80 já começou um pouquinho mais de pegada. Alguns times já começaram a... Então, na Copa do Mundo de 1970, quem mais percorreu, a distância maior percorrida por um jogador foi um jogador da... Não sei se é Tchecoslováquia, uma coisa assim. Ele percorreu em 90 e poucos minutos, ele percorreu 3 quilômetros. Hoje os caras correm 14.
O que mais correu na Copa de 70 correu 3 quilômetros. 3 quilômetros. Tem dados aí para quem quer. E hoje verificar. A Copa de 70 já foi bem filmada, né? Já tinha condição de fazer todo esse Então você vê a diferença. Então o que acontecia? Naquela época, os atletas quase não existiam. Existiam jogadores de futebol, né? O único atleta que existia era o Pelé. Que esse era perfeito. Aquilo já era dotado fisicamente, não precisava nem treinar. Mas era um dom natural dele. Era um dom natural dele. Aquele cara, quando o recorde mundial do 100 metros raso era 11 segundo 10:50, ele fazia de chuteira em 11 e pouquinho, pra você ver. Então ele foi um monstro. Muita gente fala assim, mas será Maradona? Todos eles foram fantásticos, Ronaldinho, Essa Romário, molecada de hoje, Raul, fala que vê Messi e Cristiano Ronaldo. O Pelé não... Fala pra eles quem foi Pelé. Hein? Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé. O Pelé não tem... Eu joguei 10 anos contra ele, o Buião teve também. É diferente, cara. Eu vi eles todos aí, joguei contra grandes jogadores, Platini, Beckenbauer, eu joguei contra Maradona também. Temos o Zico, o Reinaldo do Atlético, o Tostão, um monte de jogador, mas não tem nada nem perto dele. É como se tivesse assim, o Pelé, depois o segundo lugar tá livre, o terceiro, o quarto, aí vem o pessoal, quinto, Maradona, Zico, essa turma toda. E esses Messi, Cristiano Ronaldo de hoje? Hein? Messi, Cristiano Ronaldo? Não, são excelentes. São jogadores fantásticos. Mas nem perto. O Pelé é outra coisa. Não tem, eu não consegui ainda denominar como seria, o que ele foi. A palavra fantástico é pouco, porque você vê assim, o que ele não fazia muito, muito bem. Ele não tinha nenhum fundamento defeituoso. Nada. Falei assim, mas ele não cabeceava pra caramba. Chutar de fora da área. Saltava mais que todo mundo. Né? Até tive com o Dario ontem, o Dario falou, Raul, a única coisa que eu sou melhor que o Pelé, eu saltava mais que ele. Eu falei, eu me lembro disso, você tem razão para agradar o Dario. Eu falei, você tem razão. Num escanteio, você subiu tanto, o beija-flor, né? Você subiu tanto que eu saí na bola, passei por baixo de você. Quando eu olhei, eu vi a sua chuteira, vi a sola dela. Então, ele é perfeito, cara. O cara, a perfeição não existe, mas quando você lembra de Pelé e vê o Pelé, fala assim, a perfeição existe, cara. Ele foi um monstro, cara, rápido, sabe? O cara batia com as duas pernas, não tem diferença. Ele é melhor um pouquinho mais, né? Era perfeito. É perfeito, a mesma coisa, rapaz, uma visão intuitivo, sabe? Imaginação. Pô, você vê algumas jogadas aí no YouTube, né? Nessas imagens que nós temos antigas, você vê alguma coisa e fala, não, isso foi sem querer, não foi sem querer. Ele fazia a tabela na perna do adversário, cara. Ele dava a caneta fazendo tabela, o cara abria a frente. Jogava na canela dele ali, voltava. Ele saía na frente, ele fazia tabela com o adversário, você quer o quê? Ele colocava... E não foi uma vez só, eu falei assim, escuta... Foi acidente, não, né? Foi acidente. Não, e lá contra o Benfica? Deu sorte. Aí, contra o Botafogo. Não, aquilo também, o cara é muito... Sabe? Não o cara não adianta, não tem comparação. Ele foi e vai continuar sendo e não tem nada igual. Agora, tem um monte de jogadores aí excepcionais. O Messi, o Cristiano Ronaldo, que é mais força também, né? O Messi é mais talento, genialidade, né? Então, e o Messi tem uma batida só, né? Ele é muito regular, né? Corta pra canhotinha ali e vai embora, né? Nossa, ele imagina uma coisa, tá tudo fechado assim, falei, não dá pra sair, ele vai sair. Vou fazer uma enquete rápida então, deixando o Pelé de lado, que é acima da média. Então, do quinto lugar pra baixo, como você colocou, Raul, quem for mal que você viu jogar, aí não vai dizer que é Buião, não, né? Não vai olhar no espelho de Luxemburgo e falar, não, é Buião mal que eu vi jogar. Depois do Buião, então, quem que você viu? Não, quem sou eu? Raul falou tudo, é o mesmo pensamento. Mas que você viu, um que você viu, assim, ó, esse... Depois do Pelé, pra mim é ele. Seja Cristiano Ronaldo, Messi, que você tenha visto. Eu não vi nem o Maradona, então não vou nem incluir nem o Maradona que eu não vi jogar. Da minha geração, eu vou dizer quem foi o maior que eu vi, que eu mais admiro. Não, mas eu gostei da resposta do Raul, porque falou tudo. Pelé é perfeito em tudo. Não tinha um fundamento errado. Não tinha nada, por isso que ele foi o melhor do mundo. Agora, pra mim, eu dizia que todo mundo, mas Ronaldinho pra mim, eu ia ver o Ronaldinho jogar. O Gaúcho? O Gaúcho, eu ia ver o jogo do Atlético, eu chorava de emoção. O cara é fenomenal. Mas faltou, assim, a impressão, o Ronaldinho, o Cuca falava isso, o Ronaldinho jogava 25% que ele podia jogar. Se ele se cuidasse um pouquinho mais, se ele treinasse, se ele quisesse, se ele fosse um Cristiano Ronaldo da vida, ele seria impossível de parar, seria um monstro. Então ele sem treinar, bebendo todo dia, dormindo tarde, já fazia aquilo, imagina se cuidasse. Pois é, porque às vezes eu vi uns tapes ele jogando no Barcelona, quando jogava, o que ele fazia com a bola, né? Tem esse Zico, Ronaldo, Tostão. Pra você, Ronaldinho Gaúcho.
Raul. Olha, às vezes eu fico em dúvida, e eu não tenho vergonha de dizer isso. A gente tem alguns grandes jogadores que você fica... Claro que o Ronaldinho é excepcional, e o Ronaldinho teve uma fase na França também que ele destruiu. Lá ele destruiu mesmo, fez que o futebol francês... Era meio caído, né? Muita gente pode discordar disso, mas apesar de ter sido campeão do mundo aí alguns anos atrás, mas... Era meio caído. Era caidaço o negócio, e ele fez coisa que... Ele tava brincando lá. Parecia adulto jogando com criança lá, né? Ele brincava com a bola. Você lembra? Então ele foi... Eu tenho o Ronaldão também, que foi um monstro. Um fenômeno. Com muita força, né? Você, na hora que você elege assim, o melhor que você acha, você... acaba cometendo injustiça, imagina, né? Imagina assim, o tipo de coisa que te agrada, porque cada um tem um gosto. Sim, né? Exatamente. Então, o que me agradava no Ronaldo, embora, claro, eu goste do talento, da leveza, das coisas mágicas, o Ronaldo tinha uma coisa que ele era muito forte na arrancada dele, né? A hora que ele partia, meu filho, sabe? Difícil segurar. Difícil segurar, né? Então isso aí sempre me chamou muito a atenção. E eu ficaria aí com esses dois jogadores e acrescentaria assim do lado, mas o próprio Romário. Mas o Romário tem muita coisa que faltou nele, né? Ele era muito irresponsável, não se dedicava muito, mas na área não tinha igual, Raul. Pra mim, da minha geração que eu vi, eu respeito Ronaldinho, mas claro, Romário era demais. Pra decidir. Romário foi artilheiro do brasileiro com mais de 40 anos de idade. Já esse brasileiro aí, pegado como é hoje. Só jogando em São Januário. Só jogando no Rio. Nem saía pra jogar. O Romário também foi outro monstro, campeão do mundo e tudo. Mas é muito difícil você escolher, né? Você vai de Ronaldo Fenômeno. Quem fica bom, o Buião vai de Ronaldinho Gaúcho, que é do Galo, ou você de Ronaldo do Cruzeiro? A gente homenageia eles todos, né? E você, Leandro? Eu vou de Romário e Alex. Alex talento? Romário que eu vi jogar, joguei contra, e o Alex que eu joguei a favor. Então, pra mim, o Alex diferente. E pra você, Alexandre Simões, que é historiador, que tem número de tudo, conhece de tudo, todo mundo, quem foi o maior? Depois do Pelé? Depois do Pelé, claro. Bom, você viu o Pelé? Não. Bom. Não vi Pelé, eu vi. Vi Pelé, não. Vi Pelé no final. Eu sou de 68, então assim, eu nasci em 68, eu vi o Pelé na época do Cosmos, né? Sim. Vi o Pelé em amistoso, aquele 79, mas o Pelé no finalzinho dele de carreira, né? Mas o Thiago, acaba que assim, pra mim, depois do Pelé, tô falando pela genialidade, pelo que representou pro futebol mundial, né? Eu acho que o Maradona. Depois do Pelé, pra mim, foi o Maradona melhor que Messi? Foi o Maradona. Maradona melhor que Messi. Thiago, eu acho que o currículo vale demais pro jogador. O Messi é um cara genial, mas o Maradona ganhou uma Copa do Mundo, né? O Maradona ganhou uma Copa do Mundo sozinho. O time de 86 da Argentina estava longe de ser um time de 78, 82, por exemplo. Era um time quase normal, tinha bons jogadores, mas o Maradona levou uma Copa do Mundo sozinho em 86, né? E de forma genial, né? Os gols que ele marcou naquela Copa ali são coisas maravilhosas, obras de arte, né? E todos nós temos os nossos preferências. Agora, eu concordo com o Buião. Exatamente. Agora, eu concordo. Resolveu também. Eu concordo plenamente com o Buião. Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse aquelas fases dele de 2005, 2006 do Barcelona, ele tivesse vivido 8, 10 anos daquilo ali, o Ronaldinho Gaúcho seria... O Ronaldinho Gaúcho tem uma técnica impressionante, né? É rara, né? O drible do Ronaldinho, a bater na bola do Ronaldinho é muito diferente, muito diferente. É bom pro ouvinte saber, eu acho que o Raul foi muito feliz na definição dele. A gente se enxerga no ídolo, né? Você quer se enxergar. Então eu, por exemplo, sou fã do gol, sou fã da área. E acho que na área ninguém foi igual ao Romário. Ou quem gosta do drible, da arte, né? Como o Buião falou ainda há pouco do Ronaldinho Gaúcho, diferente. E você, ouvinte, também manda pra gente aqui quem é o seu favorito, o seu preferido. Agora é o seguinte, Raul e Buião, o programa é resenha de boleiro, eu quero uma boa história. Aquela, Raul, quando você senta, toma 2 cervejas, que não tem jeito de deixar de contar, Raul. Quem foi o cara mais louco com quem você jogou? Aquele era maluco mesmo, de jogar pedra, fugir da concentração, fazia de um tudo, e que o Raul, talvez como bom goleiro, boa cabeça, não, meu filho, tentava dar um conselho. O mais maluco... ai. Rapaz do céu. Posso passar pro Buião aqui enquanto eu penso? Pode. Você lembra de um, Buião? Maluco, assim? Esses caras, essas personalidades maravilhosas do futebol, né? O cara que foge da concentração. É aquela resenha que você chega lá em Vespasiano, Buião, quando você senta lá no campo do Alface, que você não deixa de contar, que todo mundo te pergunta, que todo mundo quer saber. Porque tem eu lembro no Flamengo...
Eu jogava no Flamengo, os Trick era treinador, e Zezinho Miguel auxiliar, né? E os Trick era assim, a gente que morava na concentração, a gente jogava no domingo, ficava preso no domingo, saía na segunda, na terça, tinha jogo na quarta, na terça concentrava quem morava, e eu morava lá, sabe? Acabava o jogo no Maracanã, aí os Trick passavam na Gávea, às vezes à noite, os jogadores que não jogavam tinham que treinar, ficar dando volta lá, escuro, né? Não tinha reflector. Depois do jogo de noite. E aí tinha uns caras, né, do Flamengo lá, a mulherada chegava de carro lá, em São Conrado ali, né? E Zezinho Miguel que ficava olhando para os Trick, né? Zezinho Miguel ia dormir, os caras pulavam o muro lá e... Era só os caras, o Buião não? Eu não. Eu não, sinceramente que não fazia não. Nunca pulou o muro, não? Não, é que eu tinha o maior respeito pelos Trick, né? Que gostava demais de mim. E é verdade que ele enfiava a mão nos outros mesmo? Se precisasse, jogador no vestiário, chegava e... Ou é lenda? Não, é na verdade, eu chegava. Aqui no Siderúrgica mesmo, em 64, tinha um goleiro que chamava Dejaí. Ele partiu pra cima do Dejaí, já pegou uma garrafa, quebrou. E chamou ele da briga. Chamou ele, aí não foi, né? Aí ele não foi, mas ele também, Thiago, ele dava tudo pro jogador, ele era um pai pra gente, sabe? Mas se precisar enfiar a mão, enfiava. Enfiava, ele cobrava demais. Você já teve que, além desse do Dejaí, você já apartou a briga? Você já viu que você era o peixe do homem, aí você já tinha que apartar a briga? Como é que é? Não, eu não tive essas passagens assim não, sabe, Thiago? Porque... Você é muito bonzinho, Buião. Ô, Raul, como é que briga com o Buião? Tem jeito de brigar com o Buião, não tem? Não tem, não. Você vê que daquela decisão de 3-1, eu dei o meu carrinho no vazio, né? Que eu fiquei até, eu respeitei demais, falei, eu vou chegar nele. Não, Buião é um cara muito querido aí por todos, né? Em todos os lugares onde jogou aí, até hoje todo mundo admira muito, né? Piazza tem loucura por ele, liga pra ele, sabe? É porque, né, Raul, eu joguei 18 anos profissional, sabe? E eu não sou daquele jogador que abandona, parou de jogar futebol e esquece, né? Sai do meio, vai. Eu não, pelo contrário, eu procuro viver no meio ainda, tenho meus amigos, procuro telefonar, essas coisas, sabe? Eu tenho uma ligação muito grande. Você fez amigos de verdade no futebol? Fiz. Porque o futebol, Thiago, a gente convive mais dentro das concentrações de viagem que é com a própria família, né? Então isso é uma coisa muito importante na vida de qualquer um, essas amizades, né? Que é uma história, né? Que nós tivemos o privilégio, né? Deus nos deu esse dom de ser jogador de futebol, que milhões querem e poucos conseguem, né? Então acho que a gente tem que agradecer muito a Deus por esse dom que a gente teve, né? E então eu procuro manter esse relacionamento, é muito gostoso, né, Thiago? A gente se encontra, Raul, todo mundo aqui, né? Eu acho legal. Quem não sabe, o Buião tem um joelho de porco, né, pessoal? Só procurar pelo Buião lá no Dom Otto, que vai achar o hotel do Buião lá, e tá sempre lá quietinho no cantinho dele comendo. Vou lá com certeza, meu Thiago. Você sabe que esse jeito do Buião de ser, né? Você sabe, o Buião saiu do Atlético pra ir pro Corinthians, né? E foi o primeiro ponto direita, né? Interessante, o Atlético cedeu 3 pontas direitas seguidos pro futebol paulista, né? Depois do Buião foi o Vaguinho e depois foi o Ronaldo Drummond, né? Pro Palmeiras, né? Os dois primeiros pro Corinthians. O Buião pegou aquela geração que não ganhava do Santos de jeito nenhum? Exatamente, a gente estava falando de Pelé aqui, né? Os dois têm passagens tristes do Pelé, os dois foram testemunhas, né? Foram personagens disso, né? O Raul é muito conhecido, a história da Taça Brasil de 66, né? O Santos era pentacampeão e o Cruzeiro quebrou essa hegemonia do Santos na Taça Brasil. Mas o Buião também, quando sai do Atlético e vai pro Corinthians, né, Buião? E logo de cara, no Corinthians já faz história em cima do Santos do Pelé com menos de uma semana de Parque São Jorge, né? Como é que foi isso, Buião? Foi engraçado essa passagem minha, Thiago, porque eu tinha muito prestígio perante a torcida do Atlético aqui, o pessoal gostava muito de mim, né? E quando eu soube que o Corinthians estava interessado em mim, eu morava na concentração, eu fui para Vespasiano, sabe? Eu não queria de jeito nenhum sair do Atlético, sabe? Aí ligava lá pra casa me procurando, eu falava com minha mãe, fala que eu não tô aqui não. Você fugindo. Rapaz, tava negando o Corinthians. E os diretores procurando aqui, sabe? Cadê Buião? Buião sumiu. Aí quando foi 10 horas mais ou menos... Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, 21 anos. Nossa, muito novo. Novo. Vespasiano era uma cidade pequenininha, era meio jacu ainda. Eu vim pra Atlético, eu não sabia nem andar em Belo Horizonte, Thiago. Eu vinha de 11, pegava o Legado Maciel, chegava era só aquele trecho, se saísse do rumo, já era. Não sabia. A Atlético tinha um campo ali onde é que é o Diamond, né? E aí meu pai falou, não, vai lá, atende o telefone. Aí pegaram um carro lá, né? Pegamos um táxi e viemos era o Hotel Del Rey ali na Alves Cabral. O diretor do Corinthians tá tudo ali, né?
Aí cheguei com meu pai também não entendia nada de bola, né? Assim, não tinha De negócio muito menos, né? Aí ficamos, não, você vai, Buião. Eu falei, mas não quero ir, aquele lero-lero, né? Aí quando foi 1h da manhã, aí o presidente da terra tá até doido pra me vender, né? Doido pra ficar livre, você, Buião. Porque Pegar uma grana. Já tinha um vaguinho, só. Já tinha um substituto e ainda fazia um dinheiro no Buião. 400 milhões foi a transação mais alta do futebol brasileiro, porque era muito raro jogador sair, né? Difícil uma contratação, né? Eles doidos pra mim, né? Pra mim ir embora. Se você tinha medo de Belo Horizonte, faça ideia de São Paulo, ué. Aí chegou e o presidente da terra falou, não, Buião, você vai. Vai ser bom pra você, Buião. Aí se você não gostar de lá... Volta. Volta como? Aí nós buscamos assim, tá legal, né? Aí ficamos 2h da manhã, pegamos um táxi, fomos ver se fazendo, peguei minhas roupinhas, sabe? Fez aquela malinha? Aquela malinha. Aí tinha um voo pra São Paulo, 7h da manhã, era poucos voos que tinha pra São Paulo, né? Aí pegamos, fomos embora. O Cruzeiro tava viajando esse dia, Raul, não sei pra onde, né? E eu fui chorando. Aí Tostão chegou. Hoje os caras vão rindo. Tostão chegou pra mim e falou, não, vai, Buião, vai ser bom pra você. E você no aeroporto, chorando igual menino. Sentir falta, você liga pra nós. Com saudade da minha mãe, de fazer. Aí A cheguei época era completamente diferente, né, cara? Aí cheguei em São Paulo, né, os diretores me esperando lá, né? Eu comi a sacolinha assim, né? Era mala nada. De terno, que esse terno pega frango aí. Aí que até cheguei em São Paulo, falei, nossa, me levar pra concentração, sabe? Eu tô sem jeito, cheguei Rivelino, Edson, Diogo, Lula era treinador, né? Só fera, né? Flávio, né? Aí eu tô timezinho lá, aí foi num sábado, aí o Corinthians jogava com o Comercial no Parque São Jorge, aí me levaram pra lá, me apresentaram a torcida, que é a maior festa, né? Aquele negócio. Aí, tudo bem. Aí acabou o jogo. A gente era tão modesto, sabe, Thiago? Em vez de eu chegar, exigir um hotel, um apartamento, não. Eu fiquei concentrado no alojamento do Corinthians. Foi lá de novo pro alojamento. Lá vai Buião de novo pra concentração. Tudo parado, aquele negócio. Aí, abandonado lá sozinho. Aí chegou na segunda eu treinei, na terça eu treinei. Aí na quarta... Corinthians e Santos, né? Fazia 11 anos que o Corinthians não ganhava do Santos. Aí nós ganhamos 2-0, né? Aí São Paulo parou, aquela festa, aquele negócio. Aí no outro dia eu já tinha passado para vir para Belo Horizonte. Peguei o voo, vim para cá. No dia seguinte. Aí tudo bem, voltei, o Corinthians foi, começou aquele negócio. Aí passou uns 6 meses, o Atlético foi jogar lá. Eu me lembro que era no Hotel Danube, né? Eu peguei e fui lá. Cheguei pro presidente, falei que queria voltar. Você pediu o presidente? Você fazendo história no Corinthians? Fazendo história, aquele negócio. Ele falou, mas agora nós não temos dinheiro. Você foi pedir pra voltar pro Atlético? Pedi, Thiago, tem como mesmo. Aí o presidente falou, agora não tem dinheiro, até não tem condições de busca. Aí eu tive que me conformar, né? Falei, então, e você queria voltar pela cidade, pelo amor ao Atlético também? Pelo amor, pelo fato, né? De tudo, né? De tudo, né? Desespero. São Paulo, né? Você não deu nem uma voltinha em São Paulo, não, Buião? Eu dava, mas a gente não tinha assim, né? Porque jogava domingo e quarta, né? E morando em concentração, aquele negócio. Comia então... só o que tivesse lá na concentração, restaurante, nada? Nada. Até hoje eu sou meio tímido assim, sabe? Meio pra sair. E o pessoal que morava lá também, mas era menino de junho, essas coisas, né? Então, os caras não sacaneavam, não? Faz Rivelino, brincalhão pra cá. Os caras não ficavam te passando os trotes lá, não? Deixavam você no seu canto? Não, isso tinha muito. Quando eu fui pro Atlético, tinha muito, né? Que os caras chegavam no hotel, né? Falavam assim, ó, a televisão aqui, a rádio, querendo fazer entrevista. E eram os próprios jogadores, sabe? Ah, eles ligavam, não sei te entrevistar o Buião, que você tá achando do Corinthians e tal. A primeira viagem que eu fiz de avião, falava, tem que pagar o lanche, sabe? Não, essa história todo jogador tem, né? Todo lugar. E eu caí em tudo isso, né? Você teve que pagar, os caras falaram assim que o lanche era pago, você foi tirando dinheiro, a moça dando lanche, você queria pagar o lanche. Naquele tempo tinha umas coisas muito engraçadas no próprio jogo, né?
dentro do gramado com alguns jogadores mais antigos, porque havia assim jogadores mais velhos naquela época. Hoje a coisa ficou mais, né? Tem muito mais jogadores jovens do que naqueles anos 70, 60, né? Os caras ficavam 10 anos no clube, Rivelino, esses caras todos. Virava dono do time. Virava dono do time. Aí você ia jogar contra um time abaixo da sua qualidade lá, aí o Rivelino ele me contou uns casos. Falei, Raul, o cara é lá não vou citar o nome para não ofender. O cara vem lá, não sei da onde, jogar aqui contra Corinthians aqui. Aí chega um marcador que eu olho para ele, cara. A meia dele toda furada, uma chuteira que dá até medo de ver. E aí eu falava assim, meu amigo, faz o seguinte, cara, você não vai me marcar com essa chuteira, não, sai daqui, vai lá, pega lá com o fulano de tal, lá, mas aqui você não vai me marcar não, cara. Sou o Rivelino, cara. Com essa chuteira. Pera aí, né? Então, tipo, eu não contei pra ser engraçado, mas você vê como é que era, as coisas eram assim. Claro. E havia muita, assim, rixa dentro de campo, sabe? Os caras sacaneando, como o Fontana com o Pelé, uma série de coisas. Então, como é que era o Fontana com o Pelé? O Fontana, eu contei aqui em off, né? No jogo Vasco e Santos, no Maracanã, isso o próprio Fontana me contando, 2-0 o Vasco, faltavam 2 minutos para terminar o jogo. No escanteio contra o Vasco, o Fontana encosta no Pelé e diz assim para ele, ô negão, hoje você se ferrou todo, hein, cara, não dá tempo de fazer mais nada. Aí o Pelé virou para assim, olhou pro placar do Maracanã, faltavam 2 minutos, falou, ih, tempo de sobra para mim. Resultado, 2-2 o jogo e 2 gols do Pelé. Meu Deus, o Fontana não tinha onde enfiar a cara no final aí também tá no Google, é só ver que não é mentira, né? Porque tem umas coisas que são inacreditáveis. Pelé, né? Ele fez 2 gols em 2 minutos. E depois ele tirava onda, porque hoje se o cara faz um negócio desse no futebol, o cara fica marrento 20 dias. O Pelé tirava uma onda ou ele era... Tirava, nós encontramos em Caracas, nós viajamos, naquela época viajava muito fazendo excursões aí, nós encontramos com o Santos em Caracas e o Santos vinha não sei de onde, e o Cruzeiro também no outro lugar, e nós nos encontramos e marcamos um amistoso lá assim no hotel, vamos jogar depois da manhã para ganhar um dinheiro aqui e tal. E aí o Pelé passou assim pro Fontana, que estava sentado almoçando, o Pelé já tinha acabado de almoçar numa outra saleta, assim. Aí ele passou atrás, pegou no ombro do Fontana e falou assim, Fontana, vai ter para você amanhã, hein, cara? Aí o Fontana, isso, olha, inacreditável, o Fontana levantou da cadeira, meia hora depois, com distensão muscular. Não jogou sentiu a lesão. Sentiu o jogo. Cara, eu se fosse mentir, eu teria vergonha de contar isso. Ele machucou, cara, levantando a cadeira. Isso aqui já tava pra não jogar contra o Pelé. Pegar o Pelé. Aí o Pelé, no hotel, no mesmo hotel que o Cruzeiro, ele conversando com o pessoal, amanhã é um jogo amistoso, jogo de compadre, ninguém vai correr muito, vamos tocar a exibição aqui na Venezuela, porque naquela época o Venezuela não existia, né? Era selva, né? O esporte favorito dele é corrida de cachorro. Soltava um coelho assim, os cachorros atrás. Então, ele falou, não, jogo amistoso, vamos pra cá tocando a bola, deixar o tempo passar, exibição e tal. Falei, legal, né, pô, jogar aqui contra o Pelé, mais uma vez contra ele é fogo, né? E aí deu saída de bola e já meteu direto pro gol. Na saída de bola ele já socou o canudo. Era pra ser brincadeira. Era pra ser brincadeira. Né? Mas era assim, o negócio era muita pegação dentro de campo, sabe? E fora de campo, a mulherada, você foi um... Acho que nossa, os caras falaram, o Raul pegou um monte, peguei ninguém, mas tem uma coisa, também não dei pra ninguém, então tá ótimo. Porque também falava assim, olha aqui, eu tinha uma namorada, nem sei se era namorada naquele tempo, não... Aí eu marquei hoje seria um peguete. Cinema aqui de tarde, à noite eu não podia sair. Aí eu marquei, vamos no cinema ali na Rua Tupi e tal, na Rio de Janeiro. Aí foi embora, chegou com a tia, cara. Você é doido pra dar um beijinho? Aí chegou com a tia. Aí a tia sentou aqui no meio, ela sentou do outro lado da tia. Não, o negócio era assim, cara. Não tinha. Os caras, porque o Raul fez. Era duro, cara. Maria Chuteira tinha que esconder no porta-mala. Tão feia. Hoje tem umas bonitas pra caramba. Só bagaço, nossa senhora, isso é coisa. Ô, Leandro, você usufruiu disso na sua carreira? Você conseguiu arrumar? Você ficou preocupado, mas vai sobrar pra mim. Vai chegar aqui. O Leandro, você tem fama de tranquilão, quieto. Tranquilo, Raul sabe. Mas a mulherada... Não, a mulherada dá em cima, né, Thiago? Com rede social hoje fica mais fácil. Fica mais fácil ainda, né? Mas eu sempre fui um cara tranquilo. Não, mas deu pra aproveitar. Você é feio demais, né? Mas dava pra aproveitar. A bola ajudou, né? A bola ajudou, né, Thiago? Tô brincando. Mas você conseguia
conseguia arrumar uns bagacinhos? Ah, conseguia, vários, pô. É? Vários, chamava de amorzinho e tudo. É? Elas contavam as histórias dela, eu também contava a minha, né? Mas deu pra dar uns beijinhos. Cada um acreditava na mentira que quisesse. Deu pra dar uns beijinhos maneiros. Ô, Buião, e você, tão quietinho, tão tímido, Buião, tão bicho do mato, como é que você fazia, Buião? Porque aquela época não tinha celular, não, né? Não, nem telefone fixo, era difícil. Era difícil. Era um luxo ter um telefone fixo. Aí tinha as cartinhas, né, Thiago? Ah, você recebia cartinha? Mas uma vez eu... Não tinha nem motel, cara. Não tinha não, era drive, né? Drive e olha lá, lotado. Era na fila. Eu me lembro que uma homem escreveu pra mim uma letra bonita que tem, falei, essa mulher deve ser Você bonita. falou, é hoje? É hoje. Você recebeu a carta? Pela letra deve ser um monstro. Toda vez eu recebi uma carta. Você marcou? Aí eu marquei, era lá em Santa Efigênia, né? Mas aí eu fui veiaco, né? Ficou de longe, né, Fiquei de longe. Ficou de longe. Fiquei de longe. Que marcar aqui. Quando viu... Tem que perguntar que roupa que você vai, né? Ah, eu tô assim, aí Pois de é. longe. Aí quando eu vi, eu falei, não dá, não. Deixou ela lá, Buião? Deixei. Tem alguma senhora nos ouvindo agora que acabou de descobrir que tomou um bolo do Buião. Ela acabou de descobrir. Ela tá ouvindo agora e descobriu agora que tomou um bolo do Buião. Porque no Atlético era relações públicas lá, sabe, Thiago? Quem? Eu no Atlético. Relações públicas? É, mas eu- tímido desse jeito? Mas a... Você ia na linha de frente. Não, o pessoal, eu ia nas escolas pra fazer, né? Ah, você era o ídolo, aí você tinha que fazer é. o barato todo. E tinha ali na Espírito Santo com a Amazônia, tinha a loja lá chamada Rei dos Brinquedos, sabe? A gente era tão simples, né, Raul? Que a gente ficava sentado lá na porta dando autógrafo de bola lá do Atlético, sabe? Então era gostoso demais, Era né? Eu bom, lembro o foi um Raul tempo- lá foi um na tempo Galeria bacana. Ouvidor, né? Só não tinha dinheiro, né? Era ruim. Mas deu pra aproveitar bem. Aproveitamos, foi uma época bacana, né? Era um futebol, assim, mais amador do que outra coisa, né? Mas tinha um romantismo por trás. Tinha. Hoje é tão difícil. Quando eu te liguei, Raul, me permita contar essa história. Quando eu fui convidar o Raul, ele falou assim: ó, depois você me lembra que eu não tenho assessor, eu não tenho ninguém. Hoje, pra gente falar com um jogador, você tem que falar com 4 assessores, marcar com a esposa do cara, se ela autoriza, onde vai sair, quanto tempo vai sair. Aquela época era mais gostoso o futebol, né? Era mais gostoso. Hoje, até eu estava conversando com o Piazza ontem, em relação a isso, de o cara ter assessoria e tudo, porque cresceu muito, né? E não dá muito para ficar sem, porque o assédio é muito grande. Os órgãos Antigamente era uma rádio, hoje tem 50, os órgãos de comunicações, hoje é o... Né? Até hoje ligam para você de Porto Alegre, de São Paulo, qualquer coisa. Ah, o Cruzeiro vai jogar uma decisão de uma Libertadores, o cara liga pra gente para saber. Claro. A própria Rádio Itatiaia liga, a gente atende com o maior carinho e tudo. Então, e para eles é uma coisa muito maior, né? Quer dizer, coisa. Então, o cara, se não tiver uma assessoria. Não distancia ele do time, não distancia ele do torcedor. O cara, na primeira proposta. Olha o Buião chorou 6 meses depois para voltar pro Atlético, esse carinho que tinha com a cidade. Não fica tudo muito mais longe? Fica, porque claro que tudo tem consequência, né? Tem a evolução no sentido de progresso, de coisa melhor, ele traz também algumas situações piores, né? A coisa fica muito fria, né? O Zico mesmo fala muito, falei, poxa, Raul, hoje... e é moda, os caras querem ouvir a musiquinha, desce do ônibus, todo mundo com fone, de né? ouvido, falando E no dentro celular. do ônibus, um ou outro conversa, mas é muito pouco. E na nossa época não existia isso, então a gente conversava, batia papos, como é que nós vamos fazer hoje, pertinente ao assunto, ao jogo, né? Às vezes tem um cara como o Leandro no grupo que brinca, que quebra ali a rotina, né? Que faz uma... Tem muito. Algumas situações, em alguns times, isso ainda existe, mas são poucas equipes. E há muita troca, né, de jogadores que vai e vem, esse negócio, então quebra um pouco aquela harmonia, né, de você ter um grupo que está jogando junto há 5, 6, 7, 8 anos, né? Então, E criar vínculo, né? o mundo cresceu, o mundo ficou muito maior, as coisas são mais difíceis, a evolução trouxe aí alguns problemas, né? Nós perdemos de um lado, ganhamos do outro. Então é muito difícil você conversar a respeito disso, né? Mas infelizmente essa situação mudou mesmo, sem crítica à coisa atual, porque né, cada um tem sua época e tudo muito bem. Temos que nos adaptar a Claro, ela, né? adaptar, né? Mas o nosso tempo, eu fiquei feliz de ter jogado aquele tempo, porque era uma coisa assim mais light, né? Bem mais tranquilo, o máximo que o cara xingava assim, falando assim, ô bicha, ô Vanderleia, ô não sei o que, era o máximo. Hoje o cara dá um tiro, cara, né? O cara sai aí, o cara se mata aí na paulada. Quantos
Aqui mesmo em Minas Gerais já morreram, em São Paulo morre todo dia quando encontra Palmeiras e Corinthians, e São Paulo e Palmeiras, é uma coisa terrível. Então isso aí que é o lado ruim, né? Mas é um mundo que se transformou de uma maneira E eu radical. acho que esse tipo de entrevista, quando a gente tem essa oportunidade, sabe, Leandro? Como tivemos na resenha hoje, estamos caminhando para o final do programa, é muito mais do que um documento histórico, é uma lição para essa garotada que está vindo, né? Estamos com um ídolo do Cruzeiro, um ídolo do Atlético, que se respeitam, que se falam, que convivem, e que o futebol se resume àquilo ali. O que eles fizeram, ninguém mais vai apagar. E que bom que a gente tem a oportunidade de contar histórias como essa. Acho que foi um programa divertido, histórico. Eu me confesso emocionado, porque sempre que ouço e gosto muito de relembrar, porque isso é uma forma de mantê-los cada vez mais vivos também, na memória de quem pôde vê-los, quem teve o privilégio de ver atuações do Raul, do Buião, quem não teve, como eu, aprender um pouco mais. É sempre uma aula. Foi legal, não foi, Leandro? Pô, Thiago, eu falei pouco, né? Porque é bom você ouvir os mais velhos, e eu acho que os clubes tinham que abrir sempre as portas pros ídolos. Você acha que quando jogador, você teve alguma palestra? Ô, Raul, fala pra essa turma aqui o que é o Cruzeiro. Aliás, o Buião ainda frequenta bastante a cidade do Galo, não sei se continua frequentando, mas sempre... Tô sempre presente. Sempre presente, mas já foi chamado pra uma palestra, sabe? Contar um pouquinho da história pra molecada, o Barcelona faz isso, o Real Madrid faz, levar esses caras pro dia a dia do clube, pra que os jogadores hoje não tenham ídolos como Messi e Cristiano Ronaldo. Não, tem que ter ídolo, é o Raul, o Buião, que eles contem a história deles, né? Eu acho que isso seria importante. Eu acho que aqui no Brasil mesmo, aqui, o Raul campeão onde passou, o Buião campeão onde passou. Então os jogadores do atual hoje tinham que ter essa palestra, conversar, entendeu, com esses ídolos. Então acho que isso seria importante. E hoje aqui pra mim foi isso. Pra mim foi uma lição aqui, ouvir as histórias deles. Então eu que parei de jogar há pouco tempo, mas é bom você ouvir os mais velhos, as histórias. Cada um tem sua história pra contar. Então acho que o jogador tinha que ouvir. Então isso foi legal pra caramba e foi emocionante. Raul, muito obrigado por ter aceito o convite, espero também que tenha gostado. Vai estar no YouTube, você que agora é um homem da internet, depois você confira o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela presença mais uma vez, uma alegria e satisfação recebê-lo. Muito obrigado também pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, muito bem acompanhado, né? Mais uma vez. E a gente fica feliz aí poder participar, passar para adiante, né? Toda uma história, dar o depoimento que são importantes aí, né? Você continua trabalhando no Cruzeiro mesmo com essa mudança de gestão? Eu trabalho no marketing do Cruzeiro. Já eu comecei, vim para cá para trabalhar na base, né? E depois saí, fui profissional, né? E depois houve muita mudança de treinadores lá e eu falei assim, eu liguei para o marketing e falei, escuta, vocês não acham que eu seria mais... A ideia foi sua. A minha ideia foi Eu vejo você no Mineirão recebendo sócio, torcedor, exatamente. É genial. Imagina você fazendo um tour no Mineirão com o Raul Plasma contando quem esteve lá dentro. É o que eu acabei de dizer, né? Como falta exatamente. Isso, o clube trazer esse ídolo para dentro. Faz bem pro ídolo ser reconhecido, mas acho que faz muito melhor ao clube e ao seu torcedor de fazer um tour pelo Mineirão com o Raul Plasma. Aí eu acertei com o marketing lá e já estou lá há 2 anos e a gente faz os redutos, né, azul, por exemplo, nós vamos para Poços de Caldas agora, então a gente leva o Raposão, vai junto, a gente fecha um local antes do jogo, horas antes do jogo e dá autógrafos, eu vou no microfone, falo pro torcedor e depois entra o jogo na TV, o pessoal fica assistindo e as meninas do marketing vão para receber os torcedores para que eles consigam cadastrar mais sócios. Mais sócio torcedor, aí ganha a camisa, mas o marketing do Cruzeiro, ele é muito agressivo, ele vai para cima, ele é um marketing muito bom, ele funciona e funciona mesmo. E além do tour que você acabou de falar, que eu vou estar quarta-feira lá, a gente recebe torcedores que são sorteados para visitar o vestiário, para ir no campo, no gramado, enfim, no camarote. Então isso é legal, né? Você tem. Então eu achei que ali no Cruzeiro essa função para mim ela se encaixa perfeitamente hoje, né? Então eu acho que E os parabéns ao Dr. Wagner por não ter feito nenhuma alteração. Tem que fazer as alterações necessárias de confiança, mas que bom que te manteve. O marketing do Cruzeiro, como você falou, é um dos melhores do Brasil, é referência no Brasil, e ter essa atitude de te manter, eu acho fundamental, um trabalho espetacular, e que bom que você continue por muitos anos conosco, pra gente poder continuar se encontrando, te entrevistando lá no Mineirão. Um grande abraço. Eu comecei aqui no Cruzeiro, dei um pulo no Flamengo e voltei para casa. Rapidinho te buscaram de novo. Exatamente. Um grande abraço, muito obrigado aí, um abraço a todos aqui, vocês são muito queridos. E a própria Rádio Itatiaia, que é uma
Você já é de casa, você já é sócio. Já sou aqui antigo. Eu só não tô na folha de pagamento. Ainda. Quem sabe 2018 tá aí. Mas não tá fazendo falta ainda, porque é um prazer participar aqui. É porque o cachê tá caro, daqui a pouco nós vamos negociar com o seu empresário. Ô, Buião, que eu alegria sempre te ver também. O Buião, não posso nem falar que é prazer, senão dá algum problema. Buião, é só explicar porque a gente tava tentando falar, toda hora que eu falava que era um prazer, o Buião entrava, o microfone dele estragava. Buião, uma alegria te ver de novo, é sempre um prazer. O Buião passa um astral maravilhoso, já viajamos juntos, já nos encontramos fora do país e toda vez que eu vejo o Buião é sempre uma energia renovada. E que o Atlético continue te valorizando também. O Buião, o Atlético tem uma política mais fechada na cidade do Galo e o Buião, eu vejo mesmo na época de Ronaldinho, quando era super difícil, por uma ordem natural, né? Todo mundo queria ver o Ronaldinho e o Buião tava sempre lá no cantinho dele, fazendo o seu papel também e continuou o dono de Vespasiano, né, Buião? Thiago, foi um prazer muito grande, eu agradeço. Você tem sempre um carinho comigo, né? Sempre que a gente se encontra, eu noto em você a alegria que você tem, o prazer. Eu fico muito feliz, né? Porque a gente que jogou futebol, a gente gosta de estar no meio, que está sempre lembrado, né? E graças a Deus eu não fui esquecido não, né? E você tem um carinho comigo, aliás, toda a Itatiaia aqui, né? Que eu sou da época do Januário, aquela turma antiga, né? Então eu fico muito feliz e querer parabenizar o Atlético, né, por essa política nova, diretoria nova, que pôde voltar aos antigos jogadores, o Éder, o Max, o Todinho. Bem lembrado, que falamos do Cruzeiro, né? O Atlético está resgatando novamente essa característica de colocar os meninos perto de jogadores que honraram a camisa do clube, né? Pois é, e seria, né, você vê um Éder, um Max, né, que não desfazendo os outros, que foram jogadores que marcaram, né, a época do Atlético, a história do Atlético. Então, eu acho que é muito importante, né, essa diretoria. E eu fico feliz, sabe, Thiago, de estar sempre aqui lembrado, à disposição de vocês aqui quando precisar. Muito legal. Foi muito legal essa história. Você hoje já fala no celular, já WhatsApp tem também, Buião, quem viu o Buião, mega empresário, fica aí meio quietinho e tal, mas hoje já tá é um mega empresário da comunicação, viu, já, Leandro? Mas a gente hoje tem que atualizar, tem que estar sempre presente, né? E muito obrigado mais uma vez, viu, Thiago? Valeu, Buião, valeu mesmo. Conta aqui com todo mundo aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá até emocionado. Vai chorar não, né, Buião? Vai chorar não. Tá chorando já, pô, pelo amor de Deus. Você quer me fazer chorar também? Não, a gente sabe, eu sou muito saudosista, senhor. Aí quando tem oportunidade de lembrar assim... Lembrar é legal. Chora. Tá chorando, Buião. Aí eu não vou aguentar, não, pelo amor de Deus. Ô, Alexandre Simões, pra gente fechar, você que foi o idealizador dessa resenha de boleiro, que nos trouxe esse dado espetacular, 50 anos do clássico entre Atlético e Cruzeiro, o primeiro decisivo no Mineirão. Muito obrigado. Você que é parceiro das novas... Eu fiz contratações também, viu, Raul Buião? O Leandro é contratação do Bola Premiada, o Alexandre Simões também, o Emanuel Carneiro, a nossa Úrsula Nogueira e o Alexandre Simões tem nos ajudado muito. Muito obrigado mesmo pela ideia e pela participação hoje, viu? Pois é, Thiago, acho que resgatar a história do futebol mineiro, né, é um papel bacana que a Itatiaia está se propondo cada vez mais, né? E eu acho que a gente teve dois exemplos aqui maravilhosos, né? O Raul é uma das maiores marcas da história do Cruzeiro, né? A camisa amarela, tá? Talvez seja a maior marca da história do Cruzeiro. E o responsável por ela é o Raul, né? Depois das 5 estrelas, exatamente, sem dúvida, a maior marca é a camisa amarela do Raul, né? O amarelo é uma marca do Cruzeiro e é graças ao Raul. É verdade. Então, quer dizer, o Raul é um jogador que tá na história do Cruzeiro, pelos títulos, por tudo, mas ele tem uma marca que é essa camisa amarela, né? Ele colocou o amarelo na história do Cruzeiro, né? Uma cor extra na história do clube. E o Buião, esse depoimento dele da ida pro Corinthians, não queria ir, sair de Belo Horizonte para esconder em casa. Quer dizer, você imagina hoje, né? Quer dizer, o torcedor, tudo o que o torcedor busca no ídolo dele, né? Essa paixão, esse amor todo, né? E é interessante porque eu fui apresentado ao Buião, né? Quando eu era menino, 13, 14 anos de idade, num jogo, não apresentado diretamente, mas eu tava num jogo no Mineirão, um Atlético e Colorado, né? O Buião encerrou a carreira no Colorado e foi o último ano seu, né? E o Buião foi homenageado, o presidente do Atlético era Elias Calil, né? E teve uma homenagem dos dois clubes. Ele entrou em campo com a camisa dos dois clubes, recebeu uma homenagem do Éder Aleixo, idealizada pelo Elias Calil, pai do Alexandre Calil, hoje prefeito de Belo Horizonte, que era o presidente. Foi o encerramento da carreira do Buião, tendo esse reconhecimento no gramado do Mineirão antes de um jogo pelo Campeonato Brasileiro de 83, se não estou enganado, não foi isso, Buião? Foi verdade. E foi homenageado pelo Éder Aleixo, que é de Vespasiano também, é ponta esquerda, o Buião ponta direita. Então, quer dizer, isso é bacana. E lá em 83 o Buião teve esse reconhecimento,
tem hoje, o Raul também. Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, trazer a história do futebol mineiro é sempre muito bacana e o torcedor precisa conhecer essa história, conhecer essa tradição que tem esse clássico Atlético e Cruzeiro, que tem o Buião, que tem o Raul, e é sempre muito legal participar dessa resenha de boleiro. E você que é a memória do Bola Premiada, pra gente fechar, escalhe as duas equipes, o Atlético e o Cruzeiro da época. O Alexandre Simões tá cheio de recorte de jornal, tá aqui com enciclopédia, Olha tá aqui só. com as fotos da época. Impressionante. O Raul e o Buião não mudaram nada, rapaz. Mudaram Tô olhando nada, essas fotos aí Thiago. do jornal, é a mesma coisa. Eu com 30 anos tô acabado desse jeito, careca, feio. Os dois estão a mesma coisa, Alexandre Simões. Vamos escalar então. Os jornais da época, né, o Thiago, peguei os jornais da época. Então vamos lá, olha só. O time do Cruzeiro, né? Pra final, vamos pegar lá. O Atlético, né? Foi Hélio, Canindé, Vander, Grapete e Décio Teixeira. O meio-campo foi o Vanderlei e a Mauri. E o ataque, o Buião, Ronaldo, Laci e Tião. Que time, hein? E o Cruzeiro, o Piazza estava machucado, jogou o Raul, Pedro Paulo, Vicente, Procópio e Neco. Zé Carlos e Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. É o time histórico do Cruzeiro, O time né? histórico do Cruzeiro, exatamente. Alexandre, muito obrigado, um grande abraço, viu? Valeu, Tiagão, um abraço. A você que esteve conosco, Resenha de Boleiro domingo que vem, volta com muito mais, com outros convidados, sempre esse papo fantástico. E você quer conferir, pode ir no nosso canal no YouTube, youtube.com/Resenha de Boleiro. Lá você vai ver o Raul fazendo gestos, quebrando, achando que tava na TV. Não, tá no YouTube também, Raul, não tem problema. Você vai conferir com a gente, youtube.com/Resenha de Boleiro na Itatiaia. O Bola Premiada vai para um rápido intervalo, na volta. Resenha de Boleiro com Leandro e Thiago Reis.